Pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, um canal desenvolvido para você técnico em prótese dentária. Já faz um tempo, né, que a gente não usa esse canal aqui para comunicar. Ultimamente eu tenho aberto algumas caixinhas de pergunta e algumas perguntas muito boas têm sido feitas e eu percebo que essas perguntas eu não consigo responder de maneira curta nos issues. Então, a partir de agora a gente vai pegar algumas dessas perguntas e vamos responder aqui com vídeos mais extensos e mais elaborados para poder fazer com que a gente tem um acréscimo de conteúdo e de conhecimento na classe. Mais uma vez aqui lembrando, eu não sou a voz da verdade, a verdade absoluta sobre nada. Hoje eu vou dar o meu ponto de vista em relação à inadimplência, que é um assunto muito comentado, muito engajado. Inclusive a gente tinha outros vídeos para gravar antes disso. E o que acontece? Tô aqui com minha colinha aqui para lembrar de comentar vários pontos, até que os seguidores comentaram comigo, tá? Depois que eu postei. Então eu vou contar para vocês um pouco sobre o que aconteceu. Nesse vídeo a gente vai abordar sobre inadimplência, sobre o porquê os técnicos se submetem a isso, o porquê que quem está iniciando sofre mais com essa questão da inadimplência e como sair disso, o que nós precisamos aumentar da união da classe, falar sobre SPC, Serasa, protestos e boletos, falar sobre a importância dos dados e essa cultura dos dentistas em relação a isso. E por último, quem ficar até o final, eu vou contar para vocês um pouco sobre as estratégias que nós estamos criando em relação a pagamentos de inadimplência que estamos usando há pouco tempo aqui no nosso laboratório do Brasil e que vamos usar na nossa unidade da Europa. Então fica até o final para acompanhar todos os detalhes e para você aprender o que nós vamos fazer de diferente com a nossa estrutura de fora, beleza? Essa semana que passou, eu fui surpreendido, né, por algumas mensagens de um cliente nosso que a gente já tem, que a gente tem tido alguns problemas há um certo tempo. Desde alguns meses atrás, algum bom tempo, a gente decidiu, principalmente porque a maioria dos nossos clientes nós trabalhamos à distância, nós decidimos que, mesmo sendo algumas empresas grandes, nós só enviaríamos os trabalhos quando estão pagos. Nós não temos uma forma de pagamento de pagar depois que recebe. Ou ele paga antecipado ou ele paga à vista. No dia que esse trabalho vai ser liberado, o nosso setor de atendimento entra em contato e avisa: doutor, o seu trabalho está pronto, esperando apenas a finalização do pagamento. Então, para 90% dos nossos clientes é feito dessa forma, salvo para poucos clientes. Tem uma demanda de trabalho muito alta que nós decidimos fechar de forma mensal, né? Então, esse cliente junta do dia 1º ao dia 30, por exemplo. Alguns são diferentes a data, mas sempre 30 dias. Então, junta do primeiro dia até o dia 30, nós enviamos, eles têm tantos dias para analisar essa nota e depois mais tantos dias para fazer o pagamento. Só que aí onde é que está o problema, o X da questão. Nós não temos nenhum problema com os outros clientes, somente com esses clientes de fechamento. Por quê? Porque é muito mais difícil você pagar o acumulado, porque são notas muito altas, notas de 25 mil no mês, 30 mil, já chegou a nota de 50 mil no mês. Então assim, é muito difícil de receber desses clientes. Então a gente teve esses problemas e a gente começou a cortar alguns clientes que a gente fazia dessa forma. Até mais ou menos meados de setembro desse ano eu estava um pouco mais afastado do laboratório por conta da decisão de morar fora, por conta dessa questão de fazer toda a documentação, de abrir empresa fora, então eu estava meio que um pouco afastado dessa gestão. E aí quando voltamos para a gestão com tudo, nós descobrimos que tinham alguns clientes que estavam com devedores em aberto muito grande, muito alto. Por isso a gente entra num ponto aqui muito importante, que é sobre a importância dos dados. Você tem que ter um sistema de gestão dentro do seu laboratório. Eu não falo nem sistema, senão todo mundo vai me perguntar: Gilmar, que sistema você usa? Não. Dados você pode coletar tanto pelo Lab Fácil da vida, ou como por outro aplicativo, como pelo Excel. O importante é que você tenha os dados de quantos clientes ativos você tem, as formas de pagamento que são feitas. Todo final de mês a gente procura fazer um fechamento mensal com todas essas informações e todos esses dados. Então, a gente analisando os dados, a gente começou a perceber que existiam clientes com saldo devedor em aberto muito grande e por muito tempo. E alguns poucos clientes que pagavam por meio de cheque que estavam dando muito problema, muita dor de cabeça. E aí a gente percebeu que uma clínica em específico
estava com 4 meses em aberto. Sim, 4 meses em aberto. Inadmissível, totalmente inadmissível. No primeiro momento eu fiquei chateado com a administração de ter deixado, de ter permitido isso acontecer, mas em um segundo ponto a gente procurou como resolver a situação. 2 pontos aqui entre parênteses que eu digo para vocês que é muito importante e anotem. Tudo isso que eu vou falar para vocês são dicas muito importantes, por isso que não tem como fazer isso no history de Instagram. Ter um setor jurídico é de extrema importância, ter um setor jurídico. Esse setor jurídico foi que ajudou a gente a entrar em contato com esses clientes e falar de forma direta para que a gente conseguisse resolver esses problemas. Então a gente começou o quê? A analisar esses dados que a gente tinha, começou a contactar esses clientes para resolver. 90% dos clientes conseguiram resolver esses problemas financeiros. A gente tinha cerca de 160 mil reais na praça em aberto, mesmo 90% dos clientes pagando antecipado, a gente com pouquíssimos clientes pagava dessa forma de fechamento, a gente estava com um saldo em aberto muito grande. Então, ó, ter um sistema jurídico e um administrativo alinhado é muito importante para que os dois conversem entre si e tomem uma decisão. Então a gente começou a contactar esses clientes. A gente analisou que eles tinham esse saldo DVD em aberto muito grande. A gente contactou esse cliente meados de outubro para novembro, mais ou menos. E aí eu ofereci uma proposta para eles nos passar 6 cheques para resolver essa conta deles. Até porque ia ser muito difícil receber de uma vez, já que eles não tinham pago parcelados. Recebemos os 6 cheques e eles só pagaram porque eles estavam aperreados, porque tinham trabalhos dentro do laboratório e eles estavam sendo cobrados por esses pacientes. Os pacientes cobrando e aí eles tiveram interesse de pagar. Beleza, efetuamos o envio dos trabalhos novos, e essa conta voltou a crescer, né? Eles passaram os cheques e essa conta voltou a crescer. Por quê? Eles deviam quase 80, agora a gente tinha entregue mais 16 mil em trabalho, né? Que era para ser pago em dezembro. Chegou dezembro, o que aconteceu? Não foi pago. Enrolaram, não foi pago. O que aconteceu com o primeiro cheque? Voltou. E aí o que aconteceu? Agora em janeiro, eles nos contactaram, precisando de mais novos trabalhos que tinham enviado, e aí fizeram o pagamento de 8 mil reais. Teria sido a metade do que era para ter sido pago em dezembro. Isso fora os 6 cheques, lembrando que um voltou. Então o que acontece? Esse cliente que iria receber os trabalhos que estavam no laboratório, novos trabalhos, sem sequer ter pago uma nota de dezembro, que era de trabalhos feitos em novembro, e sequer o cheque que passou do acordo, o primeiro tinha voltado. E aí vocês viram no Instagram, vou colocar aqui no vídeo também, a mensagem que eu recebi. O cliente me ameaçando usar o jurídico dele contra mim. Você também tem jurídico, nós também temos. Ameaçando usar o jurídico contra mim porque eu não estava liberando trabalhos novos, porque eles estavam em débito e que a gente não poderia fazer isso. Na hora, me subiu uma raiva absurda. Por quê? Porque em novembro, mesmo eles devendo, eu tentei fazer um acordo para eles e liberar o que tinha aqui em cheque, porque disseram que a partir de dezembro eles iam pagar de maneira correta, como faziam há anos atrás. E aí nós liberamos e, mais uma vez, quando eu precisei receber o pagamento, não pagaram. O que tá acontecendo? Por que ele tem que ser o pica? E eu a puta? Eu não entendi não. Nos dias 20 de dezembro, eu pedindo para receber, olha que constrangedor, você pedindo para receber o pagamento, que tinha que pagar as pessoas, e eles diziam, não tem como pagar, a gente não tem como pagar, vai ter uma reunião, quarta-feira a gente vai pagar, quinta-feira vai pagar, depois entramos em recesso, só quando voltar do recesso, e isso se perdurou. E eu acredito que com você que está assistindo, você deve estar se identificando porque deve ter acontecido muitas coisas similares com você. Pois bem, chegamos agora em janeiro, eu recebi essa mensagem, fiquei transtornado com essa mensagem, fiquei bem chateado. Que país a gente vive, onde o poste mija no cachorro, né? Porque a pessoa que está em débito ameaça processar o laboratório porque não quer liberar trabalhos novos, porque já tem outros saldos em aberto. E aí o que foi que aconteceu? Eu fiz esse pequeno corte, a conversa é muito grande, eu fiz esse pequeno corte dessa parte, sem identificar ninguém, sem falar sobre ninguém, e aí eu postei no meu Instagram como uma forma de repúdio. E uma
uma forma de alerta para todos os nossos clientes. E para minha surpresa, né, minha noiva ficou bem assim receosa na hora, não se expõe, isso é exposição demais. Eu disse, olha, a gente tem que expor esse tipo de situação para que a gente evite que continue acontecendo. Porra, Calinho, que resposta gostosa! Isso é muito constrangedor, até para que outros dentistas vejam e se sintam assim, de tipo, poxa, não é legal, não quero ter que passar por isso, então serve de alerta, de qualquer forma de alerta. E me surpreendeu pela quantidade de técnicos e donos de laboratório que me contactaram, que passaram pela mesma coisa. Gente, eu recebi mais de 100 respostas e olha que eu só postei em português. Eu recebi mais de 100 respostas nesse history, de pessoas contando as suas histórias, contando a importância desse posicionamento, a importância de eu estar falando sobre isso, para que a gente gere uma movimentação na prótese, para que exista uma forma da gente bloquear esse tipo de situação, para que esse tipo de cliente ele não continue praticando esse tipo de situação com outros laboratórios. E eu vou te falar uma coisa, existem dentistas, e aí eu não vou falar dessa clínica porque não é o que eu acredito que eu coloco aí. Existem dentistas que fazem o quê? Dentistas que hoje mandam muito trabalho, eles chegam num laboratório, determinado laboratório, e começam a fazer trabalhos e começam a pagar de maneira correta. 2, 3, 4 meses pagando ali de forma correta, e aí começa a entrar nessa bola de neve. Começa, não, a gente já está trabalhando há muito tempo, confia em mim, esse cliente ainda não me pagou, coisa que não existe, mas é sempre esse papo, você vai se identificar. Esse cliente aqui ainda não pagou, disse que vai pagar quando eu entregar o trabalho. E aí você começa a abrir as pernas, né, entre aspas. Não, beleza, é um cliente que nunca falhou comigo, vou enviar esse trabalho. E aí você começa a liberar o trabalho para esse cliente. Esse cliente começa a repetir esse tipo de situação, porque ele viu que você fez isso uma vez, então ele vai começar a repetir esse tipo de atitude. E aí você vai confiando, porque ele ainda está pagando. Daqui a um determinado tempo, ele começa a acumular. Ele diz, não, o pai desse paciente está no hospital, ou ele viajou e ainda não veio. E aí começa o quê? Aquele paciente a não chegar mais no consultório. Demanda para você uma responsabilidade que não é sua. A partir do momento que você entregou o trabalho para o dentista, a responsabilidade é dele. Se o paciente vai, se o paciente não vai, se o paciente sofreu um acidente ou não. Então aí ele começa a passar essa responsabilidade para você e muitas das vezes é mentira. Então o que é que acontece? Aí ele começa a acumular uma nota com você. Daqui a pouco, quando você vê, essa nota está impagável, 20, 15, 30, 40 mil reais, 50 mil reais. E aí ele começa a dizer que está passando por dificuldades financeiras, que não vai conseguir fazer o pagamento. E aí o que é que acontece? Aí você fica a ver navios, você já teve custo com material, já teve custo com funcionário, com modelo, com tudo. E aí você se vê o quê? Nessa situação de você ter gerado um fluxo de caixa para esse cliente e o seu dinheiro, o seu lucro está na mão dele. Só que aí o que é que ele faz? Ele começa a fazer isso com outros laboratórios. Daqui a pouco esse cara fez isso com 10 laboratórios. Daqui a pouco ele fez isso com várias pessoas. Porque ele chega no outro laboratório, o outro laboratório, por orgulho, não pergunta a você, né, o porquê ele saiu, e aí ele começa a fazer isso com várias pessoas. Começa a pagar direitinho, depois se repete o mesmo ciclo. Daqui a pouco esse cliente está devendo 500 mil na praça. Então isso é muito grave e a gente tem que se unir para acabar com isso. Isso é algo que acontece em todas as cidades e todos os estados do Brasil. Isso existe com todo mundo. Eu já passei por isso, você com certeza já passou por isso. E a gente tem que ter uma forma de inibir isso. Mas, João Marcos, e por que os técnicos geralmente se submetem a isso, a esses tipos de cliente? Gente, o principal motivo se chama desorganização financeira. A desorganização financeira faz com que esses técnicos se submetam a esse tipo de cliente, a esse tipo de situação. Porque ao pensar que, poxa, eu tenho que pegar esse cliente, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Então acaba que você se submete a passar por determinadas situações que você jamais passaria. Se você tivesse no verde financeiramente e esse cliente dissesse, ó, eu tenho 20 laminados aqui para entregar em 2 dias, você me entrega? Aceito, porque na primeira hora você não pensa no quanto você vai ter que trabalhar ou no quanto desgastante vai ser. Você pensa, meu Deus, é 7 mil, é 8 mil, é 10 mil reais que vai entrar no meu caixa. Aí você já começa a fazer conta, eu já vou pagar isso, eu já vou pagar a prestação do carro, eu já vou pagar o meu aluguel, então você já começa a fazer conta. Esse é que é o grande problema. A desorganização financeira faz você se submeter a certos tipos de cliente e a certos tipos de golpe, porque é muito fácil você iludir um técnico, a primeiro ponto.
Você mostra o dinheiro para ele, você pode iludir ele com quantidade de trabalho. Simples, você pode, o dentista ele pode chegar, o dentista mau caráter, e dizer: olha, eu mando na média de 50 a 100 elementos por mês para fulano de tal. Você quer? Só que eu trabalho dessa forma, eu pago por cheque, não sei o que, você, 100 elementos por mês. Aí você se ilude com isso. Só que aí onde é que tá o grande problema? Esse é o grande problema. E certa vez eu assisti num vídeo do dono da Cacau Show, ele falando um tombo que ele toma muito grande. O Alexandre da Cacau Show, também o dono da Chili Beans, que quase fechou a Chili Beans por conta disso. Que foi o quê? Ter grandes compradores e levar calote deles. Isso faz com que o seu laboratório se desestabilize de uma forma gigante. Eu também passei por isso no início. Eu tinha um cliente que ele correspondia a 90% dos trabalhos que eu tinha. 90%. E aí aconteceu da mesma forma. Só que pior ainda, ele era um cliente de preço. Então chegaram alguns amigos meus, 2 amigos meus, e ofereceram R$20 mais barato, um cliente que comandava 90% do meu laboratório. E aí o que foi que eu fiz? Quase quebrei. Praticamente por muito tempo eu fiquei devendo muita grana, porque eu já vinha com aquele fluxo de recebimento, com aquelas dívidas em relação a esse comprometimento de caixa, e eu tive que passar por essa situação. Então essa desorganização financeira que os laboratórios têm fazem com que você se submeta a esses tipos de situação. Outro ponto são os laboratórios que são muito grandes. Por exemplo, eu, como sou grande, por muito tempo sofri com isso. Por quê? Porque a partir do momento que o seu laboratório é grande, você tem muito mais mão de obra, você tem uma estrutura gigantesca e os seus custos fixos são muito altos. Então, o seu funil de entrada de cliente ele tem que ser maior, porque o seu custo fixo é alto, então você não consegue filtrar tanto a clientela que você tem. Por isso que hoje eu estou buscando o lado de um laboratório muito menor. Então, você tem que filtrar essa quantidade de clientes, mas quando você é grande, infelizmente, não se consegue filtrar. Então, é por isso, pessoal, é por isso que quem está iniciando sofre muito mais com isso. Eu sofri muito mais com isso quando era menor. Por quê? Primeiro ponto, quando você está iniciando, você tem que ter fluxo de caixa. Então você tem que aceitar quem está aceitando enviar trabalho para você. Só que você começa a aceitar e você nem sabe aqueles clientes que os grandes não aceitam mais. Então acaba que você se submete sem nem saber que esses clientes que já deram calote nos grandes, eles não conseguem dar mais. Então eles começam a ir para os pequenos. E é aí onde quebra os pequenos. E eu quase quebrei por conta disso. E por muito tempo eu também sofri com muitos clientes assim. Eu já recebi calote de um mas aí esse foi um caso de estelionatário mesmo. Aquele lá, esse aí deu golpe. Gente, pra vocês terem uma ideia, esse dentista ele deu golpe na cidade inteira aqui de João Pessoa. Na cidade inteira. Inclusive, uma vez alguns técnicos me mandaram fotos dele de uma situação que ele teve em Punta Cana, de agressão à esposa, enfim. Mas esse cara, ele deu um calote em mim de cerca de R$36 mil. Ele deu um calote a um amigo meu de São Paulo também, absurdo. Ele fingiu que ia montar um parque aquático na minha cidade. Esse cara moveu política, esse cara moveu tudo. Esse cara é tão absurdo que ele vendia tratamento de 10 lentes de contato a 6, 8, 10 mil reais, muitas vezes a 5 mil. Só que o cara que ele fazia as lentes, de fato, ele sempre buscou trabalhar com os melhores. Em São Paulo, só o cara cobrava R$650 no elemento. Então, o que ele estava cobrando nem cobriu o custo. Então, você já vê que era golpe. Então, assim, a gente sofreu muito com isso aqui e aí a gente procurou formas de se blindar contra esse tipo de situação e contra esse tipo de cliente, tá? Primeiro ponto, a gente tem que ter a união da classe. Tá? Isso é óbvio. Eu sei que a gente sofre muito com isso, a classe é muito desunida. Tava até conversando com alguns técnicos, tá? Eu vou explicar para vocês como sair dessa, mas fazendo um disclaimer aqui, entre aspas, é muito importante a gente ter essa união. Eu recebi muito contato de técnicos que falam justamente sobre algumas cidades no Brasil já tem grupos no WhatsApp de técnicos que tem tipo um SPC Serasa informal com os nomes dos dentistas. Até que ponto se é permitido eu não sei. Até porque, poxa, todo mundo tem SPC e Serasa se tá negativado ou não, né? Então por que não tem para dentista? Deveria ter. Até para laboratório também, né? Porque ninguém aqui tá isento do erro. Ninguém tá isento do problema. Existem muitos laboratórios também que não são profissionais. Não tô isentando a gente da culpa, mas também não tô isentando o outro lado. Nós somos prestadores de serviço e como prestadores de serviço nós temos que receber. Eu duvido muito que um cliente desse, que dá esse tipo de maçada para fazer um pagamento a gente, faça esse tipo de situação com o marceneiro que vai fazer os móveis da casa dele. Não fazem. Então o que é que acontece? Nós temos que unir a nossa classe
É importante que isso exista, talvez, né? Uma vez, certa vez, nas minhas épocas, eu não tenho vergonha de falar que eu já passei por aperto, eu não tenho. Eu acho que para crescer o tanto que eu cresci e de forma rápida como eu cresci, eu me apertei muito. Eu sempre me privei para poder investir no laboratório. E uma certa vez um colega, dono de dental, me falou que existe sim um grupo de WhatsApp com os donos das maiores dentais do Brasil, com uma lista negra de técnicos negativados, técnicos que devem e que eles colocam nessa lista para que eles não tenham crédito. Com toda razão, obviamente. O cara vai fazer a mesma coisa que o dentista faz. Compra aqui numa dental, fica devendo, vai e compra em outra e fica devendo. Então, com toda razão, tem. Da mesma forma que uma dental, ela não vende se você tiver com o nome sujo na Serasa, por exemplo. Então, isso é importante. Então, por que não seria permitido a gente ter isso também para dentista? Só que aí vem um segundo porém, que aí é uma coisa que até um colega meu estava falando, que é o quê? Os técnicos puta véia, que é o quê? Que são os técnicos que vão ver uma lista como essa e vão atrás desses clientes, porque são técnicos clientes que estão devendo, negativados, e eles vão querer alguém para enrolar. Só que aí nesse primeiro momento esses clientes vão te pagar muito bem, né? Você puta velha, se você for, não tô dizendo que é. E ele vai te pagar muito bem, mas depois você vai passar pela mesma situação. Não se iluda, não é você que vai mudar esse tipo de cliente, tá? Então você vai passar pela mesma coisa. Então vamos lá, João Max, mas como é que eu consigo sair dessa situação? Porque eu vi muitos laboratórios e muitos técnicos que estão iniciando, pequenos, como eu também passei por isso, sofrer com esse tipo de situação. Primeiramente, gente, para você conseguir sair dessa situação, você tem que pensar em algo do tipo: o que é que vai fazer esse cliente continuar comigo e o que é que vai fazer eu atrair bons clientes? Porque muitas vezes a gente tem medo de dispensar esses clientes ruins, né? A gente tem muito medo porque a gente se ilude com uma falsa ilusão de faturamento, só que a gente deixa de dar atenção aos clientes bons. Então aí é onde é que está o primeiro ponto. Você tem que começar a dar atenção aos clientes bons e desfocar dos clientes ruins. Mesmo que você comece pequeno, comece com uma coisa que é muito importante: fluxo de caixa. Eu cometi esse erro no início, gente, eu não estou isento de erro, eu estou contando justamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro pequeno, eu comecei a me iludir, porque eu fazia elemento a 100, 85 reais, 95, e eu comecei a fazer Max, comecei a ganhar muito dinheiro. Então, como eu vim muito de baixo, né, do subúrbio, eu comecei a querer comprar tudo, comprar roupa, tudo que eu não tinha tido a oportunidade de ter, eu quis comprar. Então eu gastava muito dinheiro com supérfluo. Então o que é que acontece? Eu entrei no vermelho financeiramente e eu me submeti a tais tipos de situação porque eu estava no vermelho, só que eu continuava no vermelho. Por quê? Porque a gente não criava uma gordura, não criava um fluxo de caixa. A gente vinha fazendo isso, fazendo para sempre. Então a gente sempre iniciava um mês devendo o outro. Então o primeiro ponto que eu digo para vocês, mesmo que você seja pequeno, consiga juntar um dinheiro para ter fluxo de caixa. Porque, gente, não existe nada melhor para uma situação financeira de uma empresa, para um relacionamento, para tudo, do que você estar no verde financeiramente. Você pode perceber, quando você está no verde financeiramente, seu relacionamento flui melhor, tudo flui melhor. Eu não estou dizendo que esteja a ver com dinheiro, tá? Não estou dizendo que esteja a ver com dinheiro. Eu estou dizendo que tem a ver com a sensação de tipo, não estar na falta dele. A falta de dinheiro, ele te traz estresse, ele te traz dor de cabeça e você traz isso para dentro de casa. Então isso na empresa acontece muito. Então se organize financeiramente. Quando você está organizado financeiramente, isso eu percebi muito dentro do laboratório, você aprende a dizer não. Não para prazos mirabolantes, não para clientes mirabolantes. Um cliente chega para você e diz: eu tenho 20 elementos para chegar. Você vai pensar os 8.000, mas você vai começar a pensar da seguinte forma: beleza, vai valer a pena eu virar à noite, eu ficar mal? E se falha? E se dá um problema? E aí eu não vou entregar com qualidade? E aí vem o segundo ponto. Esse vídeo vai ficar gigantesco, tá, gente? Tá ficando gigantesco, mas isso é praticamente uma mentoria. Isso aqui que eu tô falando para vocês. Às vezes até dá para se perder porque é muito extenso. Porque é uma situação que você começa a pensar. Pense da seguinte forma comigo: adianta eu fazer na pressa e não ficar bom? Não adianta, você acaba perdendo seu cliente. Então, por que eu deixei de muitas vezes virar à noite no laboratório? No início eu virava muito à noite, porque eu senti que eu não rendia bem. E se eu não rendia bem, isso queimava o meu nome como profissional. Então, como é que você vai sair dessa situação? Se organize
financeiramente. Além de se organizar financeiramente, foque em qualidade. A partir do momento que você consegue focar em qualidade, você consegue dar prazos maiores para os seus clientes. Você consegue ter prazos maiores. Por quê? Porque você consegue dizer para o seu cliente o quê? Eu vou precisar de mais 2, 3 dias para entregar o trabalho. E os clientes vão entender. Hoje eu tenho essa situação. Por quê? Porque eles sabem que mesmo que você demore 2, 3 dias a mais, você vai entregar um bom trabalho. Outro ponto importante é, seja profissional. A partir do momento que a sua empresa é profissional, você consegue agregar respeito e agregar valor. Um exemplo, vou atrasar. Sabe que vai atrasar? Você já vê 1 ou 2 dias antes, já comunica, secretária, avisa para o doutor fulano de tal que vai atrasar tantos dias ou tantas horas. Gente, isso faz uma diferença absurda. Isso agrega valor, isso gera respeito. Quando gera respeito, gente, quando você começa a se tornar indispensável para esse cliente, o que é que acontece? Ele começa a dizer, poxa, eu não posso falhar com essa pessoa. E a partir do momento que você pensa, eu não posso falhar com essa pessoa, a sua taxa de inadimplência cai. Por quê? Porque é muito fácil a gente trocar laboratórios ruins. Esse aqui cobra 300, esse aqui cobra 290 e entregam trabalhos equivalentes. Para que eu vou fazer com que cobra 10 reais mais caro? Fazer com o de 290? Então a questão é, reflita após esse vídeo. A que ponto eu sou indispensável para esse cliente? Meu atendimento é bom? Eu falo a verdade? Eu dou os prazos corretos? Mesmo que eu vá falhar em algum prazo, eu aviso com antecedência? Então tem que ser uma entrega de ambos os lados. Então isso faz com que tua inadimplência diminua. Por quê? Porque existe uma reciprocidade. Você tem qualidade, você tem atendimento e você é uma empresa. A partir do momento que os pequenos não respeitam isso, é por isso que os pequenos sofrem muito mais. Porque os pequenos ainda não perceberam que isso é uma troca. Isso é uma troca. Então você pequeno, a dica que eu dou, entre no verde, organize o seu laboratório como uma empresa e respeite o cliente como você gostaria de ser respeitado, com qualidade no seu trabalho, qualidade no acabamento do seu trabalho, qualidade na entrega em todos os aspectos. Isso vai fazer com que o seu valor aumente em relação ao dentista. Isso vai fazer com que ele tenha medo de lhe perder. E o medo de lhe perder vai fazer com que ele cobre, com que ele lhe pague com mais facilidade. Isso me fez, Isso me fez o quê? Isso me fez ter um outro nível de cobrança aqui dentro do laboratório, que é o quê? Que é a cobrança do antecipado. Quando eu passei a cobrar de forma antecipada, era um pouco difícil de implementar isso, porque o vídeo tá um pouquinho longo, né? Qualquer coisa a gente divide até em 2 partes. Mas vamos lá. Quando eu decidi implementar um antecipado, eu tive que lidar com uma objeção muito grande, que foi o quê? A maioria dos laboratórios não entregam nem pagando de forma correta. Como é que eu garanto que se eu pagar antecipado, o João Marques vai me entregar? Uma garantia sou eu. Sim. Muitos laboratórios trabalham e ainda trabalhavam antigamente com uma forma que chama pacote. Pega 50 elementos, cobra muito mais barato, fecha um pacote. Só que esses dentistas que compravam pacotes começaram a ter muitos problemas com laboratórios. Por quê? Porque o dono do laboratório, o técnico, trabalhando de forma desorganizada, ele olhava para aquela caixinha e dizia: poxa, fulano de tal já pagou o pacote, então é o dinheiro que não vai mais entrar, então eu vou focar em quem vai pagar ainda. Então isso queimou a imagem do pagamento antecipado. Porque o dentista, qual é a vantagem que eu tenho de fazer antecipado? Se só a única vantagem é ter um desconto, mas o prazo é maior, porque se eu paguei antecipado, o cara não tem mais o estímulo de fazer o trabalho, e aí aquele trabalho fica na caixa rodando dentro do laboratório. Então não, aqui dentro do laboratório, tanto faz ser antecipado ou não importa, todos andam da mesma forma. Então se você quer trabalhar de maneira antecipada, se organize o seu laboratório, tenha um fluxo de caixa para manter isso e foque nisso. O cliente que chegou, independente se está antecipado ou não, trabalhe da mesma forma, porque isso vai fazer com que você continue gerando esse desejo do cliente de ter o desconto. Porque a primeiro ponto, ele vai ter o medo, ele vai dizer: poxa, eu vou pagar antecipado, e se esse cara não me entregar? Aí o segundo ponto é: beleza, eu vou ter um desconto, porque a minha intenção era o quê? Poxa, muitas vezes o cliente recebe antecipado, e aí ele pergunta para o laboratório: poxa, eu tenho um desconto se eu pagar antecipado ou se eu pagar à vista?
Tem um desconto, doutor. Se o senhor pagar antecipado, um exemplo aqui no laboratório, se o senhor pagar antecipado, o senhor mandou o trabalho até 48 horas ou até 24 horas, o senhor tem um desconto de 8%. Após isso, é pagamento à vista, o senhor só tem um desconto, um exemplo de 5%. Ou você pode colocar, doutor, 10% antecipado e 5% para o pagamento à vista. Porém, o nosso laboratório só trabalha com essas duas modalidades. É isso que a gente tem que passar a trabalhar no Brasil. Ou é antecipado ou é à vista. Não ter a chance dele receber esse trabalho para pagar depois. Sabe por quê, gente? Porque é muito complicado isso. O paciente, quando ele senta na cadeira e ele decide fechar o tratamento, ele não sai sem ter pago no mínimo a entrada. O dentista, ele não vai enviar esse trabalho nunca para um laboratório para ele assumir o risco se esse cliente não tiver fechado a entrada que no mínimo cubra o valor do laboratório. Aprenda isso. São muitos raros os casos em que o dentista envia para o laboratório tendo recebido menos do que o laboratório cobra. Então é importante que vocês observem isso. Para cobrar antecipado, vocês têm que ter esse respeito e essa reciprocidade. O cliente, o dentista, a gente tem que mudar essa cultura do dentista, porque o dentista, ele entende que ele pega esse trabalho aqui, ele recebeu 20 mil reais, cobrou 20 mil reais por 10 lentes. O laboratório cobrou 5 mil. Aí ele pegou essa entrada de 10 mil e gastou. Não, quando o laboratório mandar, eu já vou receber os outros 10 mil, aí eu vou e pago. Só que aí ele recebeu os outros 10 mil, o laboratório abestalhado, idiota, não cobrou, aí o cara vai e gasta os 10 mil. Aí ficou devendo no laboratório 5 mil. Só que aí ele pensa, não, quando entrar um próximo paciente, aí eu pago esse trabalho passado. Só que aí entrou outro de 20 mil. Só que nesses 20 mil agora ele já tem um saldo devedor de 5 mais 5, então ele já tem 50% desse valor comprometido. E aí começa a virar o quê? A bola de neve. Então a gente tem que mudar essa cultura do dentista. Isso eu não falo de todos, isso eu falo das pessoas que são desorganizadas financeiramente. Os dentistas também. Então o que faz o laboratório se submeter a esse tipo de situação é a desorganização financeira. E o que faz o dentista não pagar o laboratório também é a desorganização financeira. Ambos são desorganizados financeiramente, tanto o laboratório como o dentista. O dentista porque espera receber de outro paciente, o laboratório porque imagina que não pode perder aquele cliente. Aí o que acontece? Fica um dependendo do outro. E aí esse cliente que não conseguia pagar uma conta de 5 mil, como é que ele vai pagar uma de 20? Como é que ele vai pagar uma de 30? Como é que ele vai pagar uma de 40? E aí acontece uma outra situação, que é o quê? Esse cliente já está em atraso, esse cliente já está te devendo 20 mil reais faz 2 meses, e aí ele faz uma seguinte proposta para ti: 18 mil paga? 16 mil paga? Vou te passar em 3 cheques. Algo que você era para ter recebido à vista ou algo que você era para ter recebido há muito tempo atrás. Esses 80 mil que eu deixei de uma clínica aqui era para ter recebido à vista. E eu tive que pegar esse valor sem acrescentar juros. Eu tive que passar para frente. Eu tive que dividir em cheques e receber parceladamente. Olha que ridículo isso. Só que aí eu comecei a cortar esse tipo de cliente. Eu fiz uma reunião, quando foi passado os dados para mim, a gente fez o quê? Vamos cortar esses tipos de clientes. Não vamos trabalhar mais para esses clientes. Cliente, ou ele vai pagar antecipado, ou ele vai pagar à vista. Não tem mais nenhuma chance desse cliente não pagar se não for dessa forma. Então a gente fez uma reunião e foi avaliado justamente esses dados. Gente, por isso que é importante a gestão, por isso que é importante as reuniões de dados, para a gente ter essas informações. Teve muitas decisões que eu tomei em 2023 baseado nos números, e isso é muito importante. Muita coisa se mudou aqui dentro da empresa por conta dos números. Então a gente fez a reunião e a gente decidiu que a gente iria deixar de ter esse tipo de cliente. A gente tomou uma decisão, só que muitos laboratórios não tomam essa decisão por medo. Medo de quê? De faturamento. Vai cair o meu faturamento. Vai cair seu faturamento. Por isso é importante você ter uma gordura para queimar. Vai cair o seu faturamento? Vai cair o seu faturamento. Mas vai cair de que forma? De cliente que não paga? Tá entendendo? Então assim a gente começou a pensar, beleza, vai cair um faturamento ilusório? Porque o que é que acontece? Esse cliente está devendo 80 mil. Caiu o faturamento? Não caiu. Por quê? Porque eu tive que pagar mão de obra, eu tive que pagar material, eu tive que pagar todo o custo para desenvolver trabalhos para dar 80 mil reais com dinheiro de quem estava pagando. Então olhe pelo outro ponto de vista. O meu faturamento caiu por trabalhar para essas pessoas, porque a minha margem de lucro foi diluída.
diluída, porque eu tive que sustentar a operação deles. Então não existe o medo, pelo contrário, esse cliente mais está me dando prejuízo do que lucro. Veja bem, vou repetir, são quase 80 mil reais em 4 meses. Um exemplo, eu estou falando desse cliente específico, não estou nem falando de outro. Desses quase 80 mil em trabalho que saiu, tiveram que sair muitos trabalhos. Vamos colocar um ticket médio de 400 reais de um Emex, vamos botar um exemplo, dariam 200 elementos. 200 elementos, gente, só de comissão, vamos botar um exemplo, só de comissão, de acabamento e maquiagem, eu devo ter gasto aí cerca de 12 mil reais. Saiu do meu bolso. Do bolso não, do bolso da empresa. Vamos colocar de material e de insumo, vamos colocar das despesas e outras despesas de envio, de recebimento, de imposto, de tudo. Então você está tendo um custo com esse cliente, sustentando a operação dele de algo que você não recebeu. Então por isso que você não vê dinheiro, por isso que eu não estava vendo tanto dinheiro com uma operação gigantesca dessa. Então isso tem que acabar, porque isso está levando a empresa para um buraco por conta de clientes ruins. E é por conta desses clientes ruins que você deixa de dar atenção para os clientes bons, e aí você acaba perdendo aquele cliente que te manda pouco trabalho, mas ele te paga à vista, ele molda bem. Tá entendendo a que ponto a gente tá chegando? Você começa a ter uma inversão na sua clientela, você deixa de dar atenção para os pequenos e dá atenção para os poucos. E aí eu vou te dar um outro insight que isso foi o que eu aprendi com o Alexandre Santos, o Alexandre da Cacau Show, eu acho que é Santos também, o Alexandre da Cacau Show e o Caíto, como eu falei anteriormente. É muito melhor você ter pouquíssimos ou muitos clientes com pouco trabalho do que você ter muitos ou poucos clientes com muito trabalho. Gente, um ponto muito importante, cara, isso tá uma mentoria, isso era a aula que eu deveria ter colocado numa mentoria, não era nem para eu ter colocado aqui. É muito melhor, gente, você ter muitos clientes com pouco trabalho do que poucos clientes com muito trabalho. Por quê, João Marcos? Anotem isso. Muitos clientes com pouco trabalho do que poucos clientes com muito trabalho. Por quê, João Marcos? É muito, como é que eu posso dizer, sedutor você ter clientes que tem uma nota de 30 mil reais. É muito sedutor você ter um cliente que tem uma nota de 50 mil. É muito sedutor, porque você imagina o que é que você pode fazer. Mas eu vou dizer, gente, é muito mais importante você ter, em vez de um cliente com a nota de 50 mil, 10 clientes com a nota de 5 mil. É muito mais importante. Por quê? Existe algo chamado sazonalidade. Sazonalidade é esse gráfico aqui que a gente tem durante o ano dos meses que estão em alta e dos meses que estão em baixa. Você já imaginou quando esse cliente de 50 mil faz uma viagem? Quando esse cliente de 50 mil entra de férias? A baixa que dá no teu faturamento por conta disso? Agora tu imagina, tu tem 10 clientes de 5 mil. Quando um tá com pouco trabalho, o outro tá com muito. Quando um viaja, o outro já chegou de férias. Então, ó, existe muito mais equilíbrio em 10 clientes de 5 mil do que em 2 clientes de um de 30 e um de 50. Tá entendendo? Existem técnicos, eu tenho 5 clientes muito bons que me mandam muito trabalho, beleza. Mas e aí? Certa vez eu tava com um aluno do Gestão Milionária, 2022, e ele agradeceu por conta dele ter visto gestão. Por quê? Porque ele tinha 4 clientes, a maioria era velha, e aí começaram a se aposentar. E aí o fluxo do laboratório desse cara diminuiu bastante. E aí ele começou a ter mais clientes com pouco trabalho. Então isso é importante para a sua sazonalidade, ter muitos clientes com pouco trabalho, beleza? Então, ó, vou lhe dar mais alguns outros pontos agora para a gente ficar mais próximo de encerrar esse vídeo. Algumas dicas que a gente começou a implementar aqui no laboratório para a gente diminuir essa questão da inadimplência. Obviamente que, como vocês viram, e o motivo do vídeo é esse, a gente teve esse problema com essa grande clínica por conta justamente disso, de pegar 3, 4, 5 clientes e colocar fechamento mensal, por muito ser pedido. E por ser um cliente de muito tempo, mas que aí começou a ter essa prática há cerca de um ano. Só que aí vem alguns pontos para vocês começarem a remover esse tipo de cliente. O Marcos, mais uma vez digo e repito, tem que doer na carne? Tem. Vai doer, você tem que eliminar, porque a partir do momento que você elimina esse cliente ruim e começa a dar atenção aos bons, você atrai outros clientes bons, os clientes que são pequenos começam a dizer, pô, o João Marcos agora está entregando mais rápido, o João Marcos agora está entregando com mais qualidade, teu funcionário está na bancada com menos trabalho, ele começa a ter mais atenção, ele passa a não fazer mais tudo nas pressas, ele começa a ter mais zelo. Aí começa de novo, ó, vem um fluxo agora enchendo o teu laboratório novamente de clientes bons, porque existem clientes ruins, mas também existem clientes bons.
Então foquem nisso. Então o outro ponto é, cara, um ponto muito importante que eu falei para vocês no início, que era de ter a questão do setor jurídico, é a questão de que trabalhar com boletos, né? Alguns clientes a gente trabalha com boletos. Por quê? Porque boleto você pode protestar. E dentista é um bicho vaidoso. O dentista gosta de comprar o seu carro do ano, gosta de comprar o seu apartamento, gosta de fazer os seus investimentos. Então nada mais constrangedor para um cliente dentista ou médico do que ter seu nome negativado. Então protesto é algo muito importante. Depois que a gente começou a ter essa questão dos protestos, a gente diminuiu também a nossa inadimplência, tá? Outro ponto muito importante é, existe um tipo de assinatura que aí eu não vou saber explicar e você pode procurar aqui no YouTube, isso é o meu setor administrativo que faz, e você paga ao SPC e Serasa para você poder fazer a negativação desses clientes perante ao SPC e Serasa. Você fez tentativas de comunicação com esse cliente não fez nenhum tipo de acordo e não fez pagamento, negativo no SPC e Serasa. Simples. Uma hora ele vai querer limpar o nome dele e uma hora ele vai te pagar. É fato. Então, ó, protestar cliente, negativação de SPC e Serasa, ótimo. Ah, João Marcos, mas esse cliente nunca mais vai mandar trabalho para mim. Gente, aprenda uma coisa. Desde o início do vídeo, a minha intenção é, esse tipo de cliente não é o tipo de cliente ideal. Acorda, coloca isso na tua cabeça. Um cliente que só faz te dever, um cliente que precisa ir para protesto para te pagar, esse é o cliente que você quer para você? Não, cara, você precisa do cliente que te paga. Eu, João Marcos, preciso do cliente que me paga. Eu não quero um cliente que eu tenho que ter um setor de cobrança para cobrar. Eu não quero um cliente que eu preciso de um setor jurídico para cobrar. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu tive que colocar o setor jurídico em ação para fazer o quê? Contatos de conciliação. Gente, o setor jurídico ele pode entrar em pode executar os bens de um cliente que está em devendo. E isso, cara, por incrível que pareça, a gente tinha cerca de 160 mil em aberto em mais ou menos meados de outubro. A gente entrou com o setor jurídico muito forte e a gente praticamente zerou esse valor. O setor jurídico entrou em contato de um em um, enviou as cartas e o cara, se ele não pagasse, ele iria para execução. Então, assim, é importantíssimo você ter um setor jurídico. É importantíssimo. Eu posso até pensar em fazer algum vídeo aqui para vocês para falar um pouco mais sobre a importância do setor jurídico dentro do laboratório. Não é só para cobrança, é para tudo, para admissão, demissão, contrato de aluguel. Isso é muito importante. Então esse ponto, ó, lista de devedores, Serasa, SPC, protestos e boletos, isso é muito importante que o seu setor administrativo esteja alinhado com isso. É possível que futuramente a gente abra algum tipo de mentoria para os donos de laboratórios, donos de pequenos laboratórios, abordando mais intensamente sobre esses pontos. Fazer lives sobre inadimplência, fazer lives sobre admissão, demissão, setor jurídico, como diminuir a sazonalidade, isso é muito importante. Mas o último ponto, tá? Pra gente não se estender mais ainda, é falar sobre as novas estratégias que nós estamos tendo e aplicando aqui no nosso laboratório, no laboratório de Portugal, para que vocês entendam como diminuir drasticamente essa inadimplência. Mas antes disso, a gente precisa que você entenda, mais uma vez repito, para você diminuir drasticamente essa inadimplência, você vai passar a ter que cobrar esse cliente de uma forma antecipada, à vista, ou nessa nova modalidade que a gente está fazendo, que nada mais é que o que o marceneiro faz, que nada mais é do que qualquer outro prestador de serviço faz, que é o quê? Cobrar 50% antes e 50% na hora da entrega. Mas para isso você precisa de quê? Se diferenciar dos demais. Além de você precisar ter um setor de atendimento muito bom para que consiga quebrar as objeções desse cliente, você precisa mostrar para ele o porquê ele deve lhe pagar 50% antes e 50% depois, se tem esses laboratórios vagabundos que aceitam esse tipo de cliente que pagam quando querem. Você tá entendendo? Então, a partir desse momento, você precisa se posicionar como uma empresa. E aí é isso que a gente vem fazendo dentro do laboratório. Como eu criei uma trajetória, eu criei um nível de qualidade de trabalho muito grande. Então, isso faz com que o cliente que quer trabalhar comigo, ele vai pagar o preço que eu cobro, ele vai pagar da forma com que eu quero. Por quê? Porque ele entende que essa é a única forma de trabalhar comigo. Então, o que eu digo para vocês é, se tornem um desejo de compra. Se torne um laboratório que é desejável trabalhar. Se organize financeiramente, diminua a quantidade de trabalhos e suba a qualidade. A partir do momento que você vai subir essa qualidade, você vai começar a se impor de uma maneira muito melhor e você vai começar até a cobrar mais caro. Isso é tema para um outro vídeo, mas eu vou explicar para vocês como é que eu consegui, de o início do ano, pensar em cobrar muito mais barato. No início do ano eu tinha um projeto de cobrar muito mais barato e no final do ano tá cobrando quase 3 vezes
mais do que eu pensava em cobrar no final do ano. E conseguindo implementar essa tática de 50% antes, 50% no dia que vai entregar. João Marcos, isso não é fácil. Não é fácil. Não é para todo mundo. Por isso que eu tô dizendo. Eu estou aqui passando para vocês todo o bizu que eu gostaria que alguém me passasse antes. Para você conseguir diminuir essa curva de inadimplência, você tem que fazer o cliente entender o porquê ele tem que mandar para você e não pro cara que cobra R$20 mais barato. E não pro cara que cobra fechando o mês e leva calote. É isso que você tem que passar. Que o cliente também precisa de você e que o paciente precisa dos dois. É importantíssimo que você gere essa percepção de valor. Um precisa do outro. A partir do momento que o dentista ele observa o valor em você, ele vai acompanhar você aonde for. Eu tenho clientes que estão aqui no Brasil, né? Até é engraçado, um cliente diz, cara, eu espero que dê errado esse negócio de Portugal, porque ele não quer que eu vá para Portugal. Ele quer até mandar, alguns clientes querem mandar trabalhos para Portugal, tá? Por quê? Porque você gerou um desejo, você gerou um resultado. Além disso, você gerou resultado. Mas como eu disse, são conteúdos para outro vídeo ou talvez até para uma mentoria, para que esse vídeo não chegue a 1 hora, que já está quase nisso. Então assim, a importância do seu posicionamento como profissional, a importância do seu Instagram, a importância de você entender que você tem que ser aquilo que você desejaria ser comprado, a importância de você entender, João Marcos, existe uma bagunça no mercado, existe o fulano de tal que cobra 200, eu cobro 300. Não importa, você tem que pensar no seu laboratório e o porquê você cobra e o porquê você vai cobrar o que você quer cobrar, tá? Então, mais uma vez, para a gente recapitular aqui a importância de você se posicionar e da nossa classe se unir para acabar com esse tipo de comportamento inadimplente, de inadimplência dos dentistas. Vamos nos unir, vamos impedir essa situação. Se possível, implemente dentro do seu laboratório essa questão. Doutor, nós só trabalhamos com antecipado ou à vista, ou 50-50. Isso é outra coisa que diminui a inadimplência, 50-50. Por quê? Às vezes pode acontecer do cara te mandar, dizer que vai pagando à vista no dia que entregar e o trabalho ficar ali parado. Por quê? Porque ele está esperando o paciente vir pagar. Para zerar de vez a inadimplência, o ideal ainda é a gente conseguir implementar, que é o que eu estou fazendo essa transição aqui no Brasil. E lá em Portugal já vai nascer com isso, 50% antes, 50% no dia que entregar. Para isso você precisa estar organizado financeiramente. Para isso você precisa se blindar de muita coisa, mas como eu disse, esse vídeo já está muito extenso, eu teria muitas coisas para contar para vocês. Talvez eu conte isso numa mentoria, como eu comentei, sobre também essa viagem de Portugal e o que isso fez mudar a minha mentalidade para implementar esse tipo de situação, de como eu dei um passo para trás para dar um pulo para frente, beleza? Então, ó, teremos outros vídeos aqui para vocês falando sobre essa questão do posicionamento, do porquê você não precisa se preocupar com fulano que cobra R$250. Vou te passar tudo para vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, né? Aguardem, novos vídeos virão, novos conteúdos. Esse ano tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita novidade. Daqui a poucos dias a gente vai estar gravando esses vídeos em outro continente. Fica ligado, tamo junto e até a próxima. Se assistiu o vídeo até o final, então eu tenho uma dica para te dar. Se você quer aprender a fazer estratificações como essa que está aparecendo aqui na sua tela, eu tenho uma novidade para vocês. Nós desenvolvemos o melhor livro digital sobre estratificação do mundo. Então eu vou colocar um link aqui na descrição para você que quer melhorar sua estratificação e você quer descobrir como fazer uma estratificação de alto nível, a estratificação que eu aprendi para trabalhar na Europa. Então não deixe de clicar aqui nesse link da descrição, tá com preço imperdível para você que é o nosso seguidor, que você quer inscrito aqui no YouTube. Não esquecendo de inscrever-se no canal e deixar o seu joinha. Então te vejo nos próximos vídeos. Tamo juntos e até a próxima.